Bom dia a todos. Que possamos estar em paz, tranquilos e receptivos ao Evangelho. Peço, por favor, que desligue os celulares para não interferir no estudo, na vibração. E para dar início, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 7. Convidar os pobres e os estropiados. Ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Anotação de Lucas, capítulo 14, 12 a 15. Vamos então elevar os nossos pensamentos. E assim, Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecidos por esse ambiente de paz, esse ambiente preparado pelos benfeitores espirituais para acolher as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas dores, Senhor. Que possamos sair daqui transformados intimamente através do Teu Evangelho, dos Teus exemplos de amor, de paz, de construção íntima. Envolva e acalente o Vinícius na palavra simples e confortadora, trazendo o Evangelho, os ensinamentos de Jesus para nós. Fique conosco, graças a Deus. Bom dia a todos, uma bela manhã em que temos a oportunidade de se banhar um pouquinho nos ensinamentos do Evangelho que foram trazidos para nós já há mais de 150 anos. Bom, ouvindo a leitura da Marcele, né, que a gente tem que tomar uma atitude, uma conduta, ou uma mudança de conduta, pelo menos foi assim que o mestre passou, para que, quando te fizermos uma festa, ao invés de chamarmos aqueles que nos são próximos, nos são os escolhidos, nos são nossos familiares, nossos entes queridos, nós optemos, na verdade, por convidar aqueles que são os coxos, os estropiados, na verdade, os relegados ou marginalizados no plano encarnatório. Quando eu li essa passagem do Evangelho, eu fiz fazer uma reflexão de como o Evangelho traz para nós muitas situações que estão no nosso dia a dia e são situações exemplares que nos fazem refletir para a gente mudar a nossa forma de ver. Eu já falei aqui em outros momentos, em outras oportunidades, que ler o Evangelho de forma muito superficial não é proveitoso, porque senão a gente acaba vivendo uma fé um pouco cega, ou seja, a gente vai fazer exatamente o que está ali sem refletir o que a gente está fazendo.
E isso tanto é verdade que essa passagem nos traz isso com muita clareza e eu vou tentar conversar um pouco sobre isso hoje. Quando a gente lê essa questão, ou seja, quando eu fizer uma festa, eu vou convidar todos aqueles que não são pessoas do meu seio querido, meus familiares, meus amigos, pessoas com que eu tenho uma afinidade já muito próxima, desenvolvida ao longo dos anos. Isso parece uma coisa realmente inaceitável e contraditória, e realmente o é se a gente lê da forma como está ali literalmente. Porque o Mestre já nos ensinou que a gente tem que respeitar o nosso pai e nossa mãe. É de nossa responsabilidade cuidar dos espíritos que trazemos como filhos ou que adotamos como essa natureza, entre outras pessoas que estão no nosso ciclo familiar e próximo, que a gente já tem uma afinidade natural. Então, na verdade, o que ele quer dizer com essa questão de quando fizermos uma festa, deixarmos de lado, entre aspas, aqueles que são nossos amores e convidarmos aqueles que, na verdade, estão numa situação de necessidade extrema. Pare e pense assim o seguinte: quando a gente chama para uma festa, a gente fizer uma festa, já não é uma coisa tão barata hoje em dia, né? E os recursos econômicos são limitados. Então, a gente começa fazendo a lista para aquelas pessoas que a gente gosta. Chama os familiares, às vezes nem todos, né? Porque a gente não gosta às vezes de todos. Chama os amigos mais próximos ou que estão mais chegados. Chama as pessoas do trabalho que, na verdade, têm alguma influência social ou que podem nos contribuir com alguma coisa na nossa profissão ou na nossa carreira. E aí, à medida que o dinheiro vai ficando mais escasso, a gente vai selecionando, ficando apertando o funil e depois a gente fecha a lista. E geralmente a gente deixa as pessoas com que a gente não tem uma proximidade, uma afinidade muito estreita, ou que naquele momento não nos traz algum prazer, alguma satisfação. Quando ele fala essa situação, na verdade ele está falando dessas pessoas que a gente está relegando. Se a gente, na verdade, está vivendo com essas pessoas que a gente não consegue trazer ainda para o nosso dia a dia, ou, na verdade, para um pensamento positivo, ou ainda que seja uma prece, é porque são para essas pessoas que a gente talvez tenha que deter uma atenção maior, porque a gente ainda não compreendeu qual é a necessidade delas. Tá? E aí, quando ele fala sobre festas, não é necessariamente uma festa como a gente imagina, né? Aquelas questões de muita música, muita dança, não é necessariamente isso. Se a gente olhar para a questão da nossa encarnação, todas as situações felizes que a gente passa são oportunidades que a gente às vezes entra em júbilo, ou seja, entra em alegria. Às vezes a gente consegue uma conquista no bom emprego, às vezes consegue resolver uma situação que nos incomoda há muito tempo. Às vezes é uma situação de que um filho nosso conseguiu passar no vestibular, entre outras coisas que podem, na verdade, nos trazer uma alegria muito grande. Então, se a gente consegue analisar que toda oportunidade ou toda passagem da nossa encarnação pode ser um momento de alegria, ainda que possa ser um momento que, para quem olha de fora, possa ser um momento de dor e sofrimento, a gente vai estar em festa. E aí a gente tem que começar a perceber que, nesses momentos, a gente pode conseguir compartilhar essas satisfações com quem nada tem. De que forma? Se eu estou bem, harmonizado, tranquilo, alegre, feliz, eu posso pensar em alguém que não está. E talvez, com certas atitudes, levar para esse alguém aquilo que ele precisa, ainda que seja uma palavra amiga, reconfortante. Porque geralmente quando a gente fala em levar alguma coisa ou ajudar alguém, por a gente viver num mundo encarnado e material, a gente logo pensa que a gente tem que dar alguma coisa monetária ou alguma coisa física. E não necessariamente é isso que a pessoa precisa. E aí me vem uma lembrança, uma vez, para que a gente, como é que a gente cria essas situações. André Luiz disse que a gente, em um dos seus livros, que agora não me falha a memória, mas o que é importante realmente é a mensagem, que a gente tem muitos obsessores. Mas não necessariamente a gente está ao tempo todo sendo obsidiado. Como é que pode isso? O obsessor, ele invariavelmente, ele é uma pessoa que não quer que você siga o caminho do bem.
Então, ele não se ocupa ou não gosta que você se ocupe com coisas que te edifiquem, que te elevem, que construam para você ou pavimentem para você um caminho de luz e alegria. Logo, coisas como preguiça, não vontade de trabalhar, não ler, ou seja, mas ler coisas que tragam elevação, vivenciar socialmente situações que contribuam com a coletividade, não só comigo, não são situações que trazem prazer ao obsessor. E à medida que a gente vai se envolvendo em situações dessa natureza, a gente começa a fazer com que o obsessor não se interesse por nós e ele vai bater em outra porta. E aí a gente vai criando e tendo uma capacidade de observar situações que a gente não conseguia ver, porque a gente começava a viver, a gente vivia muito numa situação individualista. Eu pensava em mim e só em mim. E aí eu começo a perceber que a dor do outro é muitas das vezes maior do que a minha. E se eu não consigo resolver o meu problema, talvez eu me doando para alguém, eu me sinta satisfeito, alegre e consiga compreender que algumas coisas às vezes são como são, porque é o que eu preciso passar. E aí a gente vai tendo a noção do que é a resignação, né? E isso me traz uma situação que a gente precisa entender assim, ou ver, como a gente vê a situação do trabalho, né? Para todos nós, o trabalho, ou para a maioria de nós, o trabalho às vezes é só uma obrigação, ou seja, porque eu encaro o trabalho como algo que eu preciso fazer para ter as coisas materiais para que eu possa viver. Não há nada de errado nisso, né? E às vezes necessariamente ajudar outras pessoas, gerando empregos, provendo, e isso por aí vai. Só que quando muitas pessoas só veem um trabalho dessa forma, você percebe que muitas delas não gostam de trabalhar ou não gostam de onde trabalham, né? Não é incomum, já é uma coisa antiga, que muitas pessoas rezam para que chegue a sexta-feira. Porque na sexta-feira eu vou ter o sábado. E aí, me desculpem talvez as professoras, né? A turma já mais atual criou um termo, um verbo, que sexta-feira não é verbo, mas criou um verbo chamado sextou. Que quando chega a sexta-feira, graças a Deus, amanhã é sábado e o dia está acabando. E quando vai chegando o domingo, a pessoa vai ficando angustiada porque na segunda-feira ele vai ter que trabalhar. E aí, na verdade, o que na verdade os benfeitores mostram pra gente, o que na verdade é o trabalho? Eles veem um trabalho, uma oportunidade de exercitar o amor. Porque todos eles, quando aqui encarnados estavam, se você pegar o Bezerra principalmente, ele fazia a medicina por amor. A consequência do que ele ia ter era realmente uma consequência. E quando a gente começa a viver a coisa do trabalho por amor, a gente não se preocupa se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado. Se a gente precisa fazer aquilo, se é necessário que aquilo seja feito, a gente vai fazer. Claro, não entendendo que às vezes há uma necessidade de limitações legais, porque ainda há irmãos que são empregadores, e se não houvesse essas limitações, eles explorariam outros irmãos através de trabalhos excessivos. E não é por aí que a coisa tem que correr. Mas eu estou dizendo uma questão, nós como espíritos, como é que a gente encara isso? E quando a gente vai entendendo que, na verdade, tudo que eu faço, se eu faço por amor ou com amor, eu começo a entender que eu não vou trabalhar um dia na minha vida. Que todos os dias da minha vida serão os dias de oportunidade de trabalho no bem, de festa, de júbilo. E aí, na verdade, a gente começa a entender essa questão da retribuição, ou seja, eu vou dar sem pensar em receber. Quem trouxe essa frase para a gente, e ela é muito exemplar, foi São Francisco de Assis, né? E quando eu penso essa questão, eu tenho que dar alguma coisa sem pensar no retorno. Para muitas pessoas é difícil às vezes entender, porque até o próprio São Francisco de Assis, quando trouxe essa passagem, você pensa assim, não, é dando que se recebe. Então, quer dizer, eu vou dar alguma coisa e vou receber outra. Ainda que ele estivesse falando de uma questão espiritual. Mas trazia para nós, naquele contexto, ou naquela época, uma questão de que há uma troca.
E aí fica-se um conflito. Primeiro é importante que a gente contextualize quando isso foi falado. São Francisco de Assis, ele reencarnou, nessa encarnação especificamente, como São Francisco de Assis, em 1182. Ele desencarna mais ou menos em 1226, 1228. Então, se a gente pensar na questão da codificação, ou seja, quando Kardec traz os ensinamentos da terceira revelação, passaram mais ou menos 650 anos. Quando a revelação é nos apresentada, aí a gente consegue encaixar ou encadear bem essa reflexão. Realmente é dando o que você recebe. Mas você precisa saber o que você está dando e o que você vai receber. Porque a gente encaixa isso muito bem com a mensagem dos Espíritos em relação à questão da lei de causa e efeito. Depende do que você vai dar. Se você plantar morango, você vai colher morango. Mas se você plantar espinho, você vai colher espinho. Então, é uma questão da lei. E ainda que seja colher espinhos, não é para o seu mal essa dor, é para o seu bem. É para que te traga para uma correção, para o caminho reto. Porque a gente se desviou, e muito dele. E eu preciso também ver nesse contexto o que eu estou dando. Ou seja, se é dano que você recebe, o que eu estou dando? Eu estou dando o que eu tenho de melhor? E aí eu preciso entender se eu estou me preparando, me estruturando para dar o que é de melhor. Porque muitas vezes eu não sei o que é melhor. Não sei às vezes o que é melhor para mim. Então, de fato, o que eu estou construindo nessa minha jornada como espírito para que eu tenha recursos suficientes, benfazejos, para que eu possa distribuir aos que necessitam. Mas principalmente através do exemplo. E aí que a gente fala o que a gente está dando, como a gente vive no mundo material, inevitavelmente as pessoas quantificam o que dão. E não é tanto em verdade isso, porque no Testamento, quando a gente aprendeu que muitos de nós aqui vieram de outras religiões, em que está escrito lá que você tinha que dar um percentual do que você ganha. Ou seja, é fixado. É um valor. Não é que está errado. Porque quando aquilo foi cunhado, as pessoas não se preocupavam com o próximo. Então, era necessário você disciplinar, e ainda talvez o seja, para que a pessoa tenha na sua consciência que um pouco daquilo materialmente que ela recebe, ela tenha que distribuir para os outros. Só que muita gente se cristaliza nisso, ou seja, acredita que aquilo ali por si só já resolve o meu problema. Então, eu dei 10% do que eu ganho, resolvi. Eu já tenho o meu dar e receber dado. Mas aquilo foi dado de coração ou é pura e simplesmente uma questão para responder a uma imposição social? A gente precisa refletir sobre isso. Porque algumas situações, ou em muitas que a gente vive no nosso país, muitas pessoas não têm condições de dar nem 5%, nem 2%, nem 3% do que ganham. E aí a gente pode se perguntar, então o que ele vai dar? Existe um recurso muito importante que a gente não dá valor, que é o chamado tempo. Um dia tem 24 horas. Se a gente calcular em minutos, ele tem 1440. E por que é legal a gente, às vezes, encarar isso por minuto? Porque existem vários dizeres, várias mensagens que passam pra gente que a qualquer minuto a sua vida pode mudar ou você pode mudar a sua vida. Eu posso estar aqui encarnado e no minuto seguinte desencarnar. Eu posso, no minuto, pegar meu veículo e no minuto seguinte, no cruzamento, sofrer um acidente. Então, muitas coisas podem acontecer no minuto. E se a gente pensa dessa forma, a todo instante, eu tenho que ter atenção do que eu faço, do que eu dou. De como é que eu estou aproveitando a minha encarnação. E aí a gente vê que às vezes a gente ocupa o nosso precioso tempo com coisas que não nos elevam nem nos edificam. A gente tem recursos hoje que nos permitem estudar ou ler a doutrina a qualquer hora do dia. E às vezes em qualquer lugar que a gente esteja. Só que muitas das vezes a gente se ocupa usando esses recursos para ver coisas que não vão edificar a nossa vida. Repassar mensagens que não trazem mensagem nenhuma. E seguindo nesse contexto, é importante que a gente também entenda como é que é a nossa relação com as pessoas,
Porque até para a gente dar, a gente tem que ter limite. Porque, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, há situações em que o mais necessitado, às vezes, está no nosso seio familiar. E todos nós aqui, seja de forma consanguínea ou não, tem alguém que a gente gosta muito, às vezes como um neto, um filho, e às vezes um sobrinho que a gente encare como neto, um afilhado, que a gente não dá limites para ele. E essa relação de não dar limites, ela se coloca em várias outras formas sociais que a gente tem de se relacionar, seja com amigos, seja no trabalho, essa coisa toda. E a gente começa a depositar nos outros aquilo que o outro não pode nos dar. Daí vem uma grande situação que a gente às vezes tem, que é a angústia. E a gente sente a ingratidão. E a gente fica tem um sentimento que nos corrói muito e que nos atrapalha, que é a decepção ou a frustração. O Livro dos Médiuns diz que a gente não tem que acreditar em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos são de Deus. Mas se todos nós somos espíritos, mas como encarnados chamamos que nós estamos em alma, por que a gente acredita que todo mundo pode fazer aquilo que a gente acha ou que diz que pode fazer? A gente precisa avaliar bem em quem a gente está depositando a nossa confiança. Porque muitas das vezes as pessoas vão falhar. Acontece. Mas o tamanho da nossa frustração, da nossa decepção, foi o depósito que a gente colocou na pessoa, talvez sem a pessoa ter os recursos para proporcionar aquilo que a gente esperava. Quem é o culpado nisso? Nós mesmos. A gente não fez uma avaliação cuidadosa em depositar essa confiança. E isso nos traz, muitas das vezes, um sentimento de desacreditar no mundo. Eu nunca mais vou fazer isso por ninguém. Foi a última vez que eu ajudei fulano. E não vou mais ajudar ninguém. Você está vendo? A gente dá a mão, o cara quer o braço, o corpo, por aí vai. E a gente começa a ficar pessoas incrédulas e começa, na verdade, a deixar de exercitar o bem. E quem é o prejudicado nisso tudo? Nós mesmos. Então a gente precisa avaliar que se a gente tem os mecanismos para fazer esse filtro, e talvez dando de uma forma mais homeopática, ou seja, mais devagar, essa confiança que a gente realmente precisa transmitir para o mundo. Eu tinha um chefe, quando eu era mais novo, que era um homem que eu achava ele muito sábio. Ele tinha uma capacidade muito grande de escutar as pessoas. Ele era diretor e muitas pessoas o procuravam. Ele não era espírita, ele era budista. E ele ouvia as pessoas. E as pessoas geralmente viam com uma solução pronta, né? Elas iam levar a ele uma mensagem e acreditavam que ele tinha que responder aquilo que elas queriam ouvir. Mas ele tinha capacidade de ouvir e depois, durante aquele processo de escuta, ele conseguia diagnosticar o que a pessoa realmente necessitava. E muitas das vezes, ou a maioria delas, não era o que elas buscavam. E elas saíam dali com uma solução. Então a gente precisa exercitar isso, que o mestre nos ensinou, a gente ter a capacidade de escutar. E se for possível, se a gente tiver condições, a gente tem que fazer essa avaliação. Transmitir ou dar ao outro aquilo que ele precisa. E nessas relações, a gente tem relações do dia a dia que a gente constitui ou não são apresentadas. Como é que a gente faz essa situação dessa mão de dar e receber? Casamento, por exemplo. Acho que todos nós aqui, a gente só dá no casamento, né? Quem é casado, no caso. A gente não se preocupa em receber nada. Não é a verdade. A Alda já falou várias vezes, e ela realmente volta e meia traz essa fala à tona, que muitas pessoas se casam para ser feliz. E elas fazem isso, quando fazem dessa forma, elas fazem de uma forma errada. Porque você tem que casar para fazer alguém feliz. Porque quando a gente casa querendo que alguém nos faça feliz, primeiro que a gente está naquela situação anterior, estou depositando o rumo da minha vida nas costas de alguém, nos ombros de alguém. Isso às vezes é até falta de caridade da nossa parte.
Segundo, que eu não sei se aquele alguém tem o que eu quero ou pode me proporcionar. E aí que vem muito dos divórcios precoces, das brigas infindáveis, porque eu não consigo entender o outro, porque eu quero que o outro seja como eu quero. E tem uma coisa que é mais agravante, que quando a gente se casa com alguém, a gente não casa só com aquele alguém, a gente casa com a família daquele alguém. Com os irmãos, com os pais. A gente tem, dependendo do homem ou da mulher também, indiferente, a gente tem aquela figura caricata da sociedade, né? Que o pessoal faz a caricatura, né? Que é a sogra. Faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem que entender que cada um é uma individualidade e está num caminho, num processo e num ponto da sua evolução. E a gente, se for estendendo isso, a gente tem as relações de amizade. Quantas vezes a gente foi exigir de um amigo uma coisa que sequer a gente faz? Sequer a gente se comporta? Para quê? Para se comprazer? Porque ele é meu amigo e ele tem que estar à minha disposição a hora que eu precisar, a hora que eu exigir. As coisas não são por aí. Principalmente se a gente ainda nem se comporta daquele jeito. E se a gente se comporta, a gente tem que entender que para eu chegar nesse estágio, eu tive que suar bastante. E talvez ele ainda não está no momento dele. Então não adianta exigir dele aquilo que ele não tem para dar. E aí, quando a gente tem essa questão do dar e receber, a gente também tem que ter, como eu falei antes, em relação familiar, um pouco de cautela. Porque algumas das vezes isso acontece nas relações, nos são apresentadas situações de que pessoas querem nos dar alguma coisa que a gente sente que aquela pessoa quer alguma coisa em algum momento em troca. Em que situação eu digo isso? Há pessoas, às vezes, que a gente percebe que são pessoas que não comungam na nossa forma de ver, na nossa forma de perceber o mundo, mas elas querem, por alguma razão, ser parte da nossa vida. E para fazer isso, às vezes, elas querem, entre aspas, comprar o acesso. Então são pessoas muito solícitas, muito participativas, e elas te oferecem coisas. Não, depois você me dá, usa aí. E você tem a seguinte sensação que aquilo ali em algum momento vai sair caro. Não é todo mundo que tem que frequentar o seio do meu lar. Não é todo mundo que vai necessariamente estar no meu laço de amizade próximo. Isso às vezes acontece muito no trabalho. Porque a gente tem relações profissionais, mas que são pessoas que ainda têm uma forma diferente que a gente tem que entender, de ver a realidade que não está de acordo com o que eu faço. Às vezes ela admira o que eu faço e às vezes ela acha que participar de alguma coisa ou me ter ao lado dela pelas coisas que eu já faço vai dar a ela uma chancela de que ela também faz para os olhos de todos. E aí, de forma educada, tranquila, equilibrada, a gente tem que saber criar mecanismos de dizer não, ou de não aceitar esse tipo de oferta. E aí, concluindo, quando a gente analisa tudo que a gente conversou aqui, a gente percebe que, bom, dar sem receber, Jesus fala essa situação de ver o próximo de forma desinteressada, nos causa algum espanto, né? Ou seja, não tem interesse em nada, né? Quer dizer, eu faço isso por nada fazer. Para a gente ficar um pouco mais claro, a espiritualidade ela traça para a gente uma questão, uma diferença entre dar de forma desinteressada, mas não descompromissada. O que a gente faz pelo outro, não necessariamente a gente tem que ter ou deve ter um interesse em que o outro faça por nós. Mas a gente tem que ter compromisso com aquilo que a gente está propondo a fazer, porque o compromisso não é com o outro, é com a lei. E de fato, o que São Francisco disse, que a gente vai receber, mas não necessariamente é a hora que a gente quer, como a gente quer e de quem a gente acha que tem que dar. Porque para nós ainda é muito necessário ter a aprovação do outro. E as coisas não funcionam dessa forma. Então o compromisso é com a lei, que foi devidamente trazida para a gente de forma clara e ampla
pela codificação, né? E um exemplo muito, acho que rico nessa questão da lei, eu acho que é o irmão do Chico, né, que ele chamava José Cândido. Se vocês assistiram o filme, vocês talvez devem se recordar que Chico tinha um irmão que trabalhava com ele, e depois, no filme pelo menos, no momento em que eles estão finalizando um momento de trabalho, o irmão dele vem ter pelo que me pareceu, ser um acidente vascular cerebral. E ele fica em coma. Quando ele fica em coma, Chico fica muito consternado porque ele era muito querido por toda a comunidade. E Chico conversa com Emmanuel e fala com Emmanuel por que há tanto espírito em torno dele. E aí Dr. Bezerra diz a Chico o seguinte: a programação espiritual de José Cândido era que ele passasse por isso e tivesse seu espírito preso ao corpo por 11 anos numa cama vegetando, por débitos de vidas anteriores. Mas durante 11 anos de sua encarnação, enquanto Chico tinha seu trabalho monetário, que Chico trabalhou no Ministério da Agricultura durante o dia e fazia inicialmente os trabalhos espirituais à noite, todas as pessoas que chegavam a Pedro Leopoldo e batiam a casa dele ou o procuravam eram encaminhadas à sapataria do irmão, que os acolhia, escutava, dava um café, ou seja, dava todo o amparo àqueles que procuravam ajuda. E por esse ato de desprendimento, de trabalho no bem, de forma desinteressada, Dr. Bezerra asseverou: agora ele vai colher o que ele plantou, que foi autorizado pelo plano superior a que ele desencarnasse. Porque Dr. Bezerra asseverou que a cada um de nós, se a gente quer persistir no mal, é uma opção, porque a gente tem a opção de anular ou pelo menos diminuir os nossos débitos através do trabalho no bem. E aí, para a gente terminar, né, tem uma música que toca-se aqui, que o refrão dela é que a pessoa diz na música, quando a gente canta, que a gente ama Chico Xavier, porque ele é o símbolo do amor. E tem um trecho da música que diz o seguinte: que ele segue servindo sem nada pedir. Tua humildade para sempre será luz, esperança e paz. E com essa mensagem que a gente possa, na verdade, se tornar, que seja para um único irmão, um único companheiro de caminhada, um caminho de luz, esperança e paz. Que Deus nos abençoe, que assim possa ser. E assim, envolvidos por essa canção prece, Nossa Senhora, que cuida de todos nós, Mãe de todos, mostrando para nós os laços espirituais que se formam através da reencarnação. Bendita reencarnação que nos aprimora, que faz com que a gente evolua, cresça, produza frutos, muitos frutos. Temos muitas potencialidades dentro de nós, campos ainda desconhecidos, que possamos, através do autoconhecimento, do estudo, da doutrina, nos conhecer, nos olhar por dentro e verificar o que trazemos. Tantas bagagens, tantas idas e vindas, e hoje
estamos aqui diante da doutrina espírita, podendo nos reformar através do Evangelho de Jesus, dessas lições de amor. Convidar os pobres e estropiados é o convite da família universal. Convida o outro a participar da sua vida, a estar próximo de ti, sem distinção, sem regras, sem imposições, sem esperar algo em troca. Senhor, que possamos cultivar a gratidão dentro de nós, a gratidão pela vida, pela família, pelo lar e até pela dor, Senhor. Porque a dor chega na nossa porta não para nos derrubar, mas para que a gente cresça, para que a gente progrida e se melhore. Essa é a lei de evolução, Mestre, onde todos nós seremos impulsionados, envolvidos pelo Teu amor e pela Tua paz. Que possamos conservar dentro de nós essas lições, esses esclarecimentos, levando para o dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso lar, o aprendizado, o exemplo que arrasta multidões. Fique sempre conosco, nos dando força necessária para vencer qualquer dificuldade, lembrando sempre das nossas potencialidades, do que podemos fazer e construir a qualquer momento. Fique conosco, graças a Deus.